para tudo o que você está fazendo agora, porque nos próximos minutos você vai entender como a maior organização criminosa do Brasil não nasceu nas favelas, não nasceu no tráfico de rua, não nasceu no caos das periferias, nasceu dentro de uma cela, com papel, caneta e uma lista de regras. Fica aqui, assiste até o final. Isso vai mudar a forma como você enxerga o crime organizado, o sistema prisional brasileiro e o Estado que deixou tudo isso acontecer. O dia em que o monstro ganhou nome guarda essa data, 31 de agosto de 1993. Numa das celas do pavilhão 9 da Casa de Detenção de São Paulo, o Carandiru, 8 homens se reuniram e fundaram uma organização. Deram a ela um nome, uma sigla e um estatuto escrito à mão. Chamaram de Partido do Crime do Capital. Depois mudaram para algo mais ousado, mais ideológico, mais assustador. Primeiro Comando da Capital. O PCC tinha acabado de nascer e o Brasil nunca mais seria o mesmo. Como tudo começou. Para entender o que aconteceu, é preciso voltar no tempo e entrar dentro do Carandiru. A Casa de Detenção de São Paulo era nos anos 1980 e 1990 um dos lugares mais violentos do planeta. Superlotada, sem estrutura, sem lei. Presos matavam presos por dívidas de centavos, por brigas de território dentro das celas, por nada. O Estado havia simplesmente jogado aquelas pessoas num espaço e virado as costas. Foi nesse vácuo que surgiu a ideia. Um grupo de detentos, liderado por figuras como Misael Aparecido da Silva, o Misa, e Idemir Carlos Ambrósio, o Sombra, decidiu que precisavam de proteção, não de um guarda, não do sistema, de si mesmos. A lógica era simples e brutal. Se o Estado não garante segurança nem dentro da prisão, vamos garantir a nossa. O estatuto original do PCC pregava, e isso choca até hoje, a união dos presos contra a opressão do sistema penitenciário. Havia regras contra estupro dentro das celas. Havia regras contra traição. Havia um tribunal interno para resolver conflitos. Era uma constituição do crime, mas uma constituição. O relógio estava contando, a virada que ninguém viu vindo. Durante os primeiros anos, o PCC era uma organização regional, confinada aos muros de São Paulo. Mas em 2 de outubro de 1992, um evento mudou tudo. E não foi planejado pelo PCC, porque ele ainda não existia com força suficiente para isso. A chacina do Carandiru. 111 presos mortos pela Polícia Militar numa operação de controle de rebelião. 111, dentro de uma prisão, pelo Estado. Para os detentos de todo o Brasil, aquele massacre não foi apenas uma tragédia. Foi um recrutamento em massa. A narrativa do PCC, de que os presos precisavam se organizar porque o Estado queria exterminá-los, ganhou uma prova concreta, sangrenta e irreversível. A organização explodiu. Ao longo dos anos 1990 e 2000, o PCC se espalhou por presídios de São Paulo, com uma velocidade que o sistema de segurança pública simplesmente não conseguiu acompanhar. Cada transferência de preso era também uma transferência de estrutura, de contatos, de doutrina. O sistema prisional, que deveria isolar os criminosos, estava funcionando como a maior rede de franquias do crime organizado da história do país. O Brasil que parou e então chegou maio de 2006. E o Brasil acordou diferente. Numa ofensiva coordenada de uma precisão aterrorizante, o PCC orquestrou simultaneamente ataques em 73 cidades do estado de São Paulo. Ônibus queimando, delegacias atacadas, agentes penitenciários assassinados. A cidade de São Paulo, a maior metrópole da América Latina, paralisou. Escolas fechadas, comércio fechado, ruas vazias. Foi a primeira vez que o Brasil viu, com clareza brutal, que existia um poder paralelo capaz de desafiar o Estado abertamente, não nas margens, no centro, na maior cidade do país. O saldo daqueles dias, mais de 400 mortos, policiais, agentes e também civis que estavam no lugar errado. Uma cena que parecia impossível numa democracia do século XXI, um país partido ao meio. A reação da sociedade revelou, com uma clareza desconfortável, as fraturas profundas de um país que nunca resolveu sua dívida com o sistema prisional. De um lado, o terror legítimo de uma população refém de uma organização criminosa que demonstrou capacidade de paralisar o Estado.
pesquisadores, defensores públicos e jornalistas investigativos apontavam para décadas de um sistema prisional usado como depósito humano, superlotado, violento, sem ressocialização, sem perspectiva. Um lugar que não corrigia, formava, que não punia, organizava. Duas narrativas, um mesmo país, uma mesma crise. E hoje, onde está o PCC? Essa é a pergunta que as autoridades brasileiras ainda não conseguem responder com conforto. O PCC de hoje não é mais apenas uma facção prisional. É uma multinacional do crime, com ramificações confirmadas em mais de 20 países, incluindo Portugal, Paraguai, Bolívia e países africanos, com operações no tráfico internacional de cocaína, que movimentam bilhões de dólares por ano, com células ativas em praticamente todos os estados brasileiros e com uma característica que assombra especialistas em segurança, uma governança interna estável, horizontal e surpreendentemente eficiente. O PCC resolveu o problema que destrói a maioria das organizações criminosas, a sucessão de liderança, porque não depende de um chefe, depende de uma estrutura. O que vem agora? A aposta das autoridades, por décadas, foi a de que prender mais, isolar mais, endurecer mais, resolveria o problema. Os dados mostram o oposto. O Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo. E o PCC nunca foi tão poderoso. O debate real, o debate que as campanhas eleitorais evitam porque é impopular, é sobre o que fazer com um sistema que transforma presos em recrutas, que usa a prisão não como resposta ao crime, mas como fábrica dele. Estamos diante de um dos maiores fracassos institucionais da história brasileira recente. Não foi uma explosão, foi uma construção lenta, silenciosa, tijolos por tijolo, dentro de celas que o Estado decidiu ignorar. E o resultado está nas ruas, nos presídios, nos noticiários, em 20 países. E você, o que acha de tudo isso? O Estado tem como reverter esse quadro? Ou o PCC já é grande demais para ser desmantelado? A solução passa pelo endurecimento penal ou pela reforma do sistema prisional? Deixa a sua opinião nos comentários. Esse é exatamente o tipo de debate que esse canal existe para provocar. Se esse conteúdo te ajudou a entender algo que você via nos noticiários sem contexto, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa saber dessa história. Novos vídeos toda semana, trazendo os temas que moldam o Brasil e o mundo. Sem filtro, sem enrolação, direto ao ponto. Até a próxima.